E desde manhã que nós estamos enfatizando o Congresso dos Jovens, né? Graças a Deus os jovens estão no seu primeiro Desperta Jovem e eles vêm com tudo despertando e nós queremos dar todo o apoio que a igreja possa dar a esse Desperta Jovem. Nós teremos a ceia do Senhor. O irmão Calixto, ele hoje foi convidado pela Igreja Batista do Lavras para ajudar, para fazer uma mesa bonita, assim, né? A igreja filha quis copiar da mãe, isso que o irmão Calixto, com as irmãs aqui, iniciaram. Então, ele me comunicou que estaria hoje à noite preparando lá a mesa, mais ou menos como a nossa, no Lavras. E eu louvo a Deus de estar hoje lá com o irmão Leandro, cultuando o Senhor na igreja do Lavras. Vamos tomar. Sim, no dia 18 os homens estarão, aliás, os homens da associação, em várias igrejas. O irmão Celso me disse ontem que mais de 18 igrejas tinham confirmado vir no dia 18 para cá. Então a Omarada ou Omada vem toda para aqui. E os bichos comem. E vocês têm que fazer muita comida, se é cachorro quente, os bichos comem de bocado. Então vamos tratá-los bem, né? Recebê-los bem, eles estarão conosco aqui, dia 18, aquele sábado de louvor e de adoração aqui na nossa igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos ajudar a irmã Didi, né? Ela não encontra direitinho ainda, ela está aprendendo. Vamos ajudar ela a encontrar na Bíblia, Mateus, ela já sabe o Velho Testamento, já sabe muita coisa, aprendeu hoje, e agora vai aprender no Novo. Vamos abrir Mateus capítulo 27, versos 19 ao 26. Mateus 27, 19 ao 26. Amém? Mateus 17, 19 ao 26. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Explicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Ó Deus, obrigado por esse culto que a tua igreja te oferece nesta noite. Receba, ó Deus, como uma manifestação sincera dos nossos corações a ti. Que esse culto seja uma bênção na vida de cada um de nós, meu Deus. Que saiamos daqui tocados pela tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amados, eu gostaria de nesta noite tecer um breve comentário sobre o seguinte tema: a bacia de Pilatos. Eu tenho que dar uma palavra antes, né? Subir ali e dizer: Zé, o tema vai ser a bacia de Pilatos. E aí? Deixa comigo, pastor, que eu acho. Está aí, ó. Obrigado, Zezé, muito bonita a gravura. Nós é chique, nós temos internet ali. Queridos, contempla aí esse homem
todo engalanado, com esta veste de general, veste que representa o poderio romano daquela época. Podemos dizer que o poderio militar de Roma, nesse período, era o que hoje são os Estados Unidos para o mundo. Todo mundo temia o exército romano, pois eram aqueles que na época era o exército que na época tinha o maior poder bélico daquele período, tinha as melhores armas de guerra naquela época, desde a catapulta, não é? Aquele braço enorme que jogava pedra muito longe, as estratégias de combate corpo a corpo, homem a homem, eram os romanos que se notabilizavam como guerreiros. E nós bem sabemos que o mundo inteiro temia a águia romana, né, o estandarte romano, quando invadia um povo, quando ameaçava invadir uma nação, o mundo inteiro temia Roma, não é? Os melhores espadachins, os melhores lutadores com arma, espada, o gládio, eram os romanos que manejavam com vulgar desenvoltura. Pois bem, então Pilatos era o governador de Roma na época do ministério de Jesus. César, ou Roma, tinha a hegemonia política sobre a Palestina naquela época. E eles tinham os chamados reis judeus, que no caso era Herodes, e tinha o representante de Roma ali, aquartelado em Antioquia, onde estava Pilatos. Na época do ministério de Jesus, Pilatos era o governador. E cabia a Pilatos representar a autoridade de César na Palestina. Era como se César, o rei de Roma, estivesse ali na Palestina através do poder exercido por Pilatos. Um exemplo disso é que os judeus, eles poderiam prender as pessoas, e por vários motivos, principalmente por motivo de acusação religiosa, mas não lhes era dada a autoridade para autorizar a pena de morte sobre ninguém. Era Pilatos, no caso, que autorizava a pena de morte, representando o poder de Roma. Pois bem, Jesus é preso e ele é conduzido primeiro ao templo. As autoridades religiosas da época, sumo sacerdote Anás e o sacerdote Caifás, que eram genro e sogro no poder religioso no templo. Então eles indagam Jesus, né, porque os soldados deles é quem prende Jesus, mas eles acham que Jesus é réu de morte, pois disse que derrubaria o templo, e disse que era igual a Deus, e disse que em 3 dias reconstruiria o templo. Então isso para ele era blasfêmia. Alguém dizer que era igual a Deus era uma blasfêmia digna de morte. Mas eles não podiam condenar, então tinham que levar a Pilatos. Queridos, então Pilatos começa a indagar a Jesus. Indaga de todas as formas. E ele como julgador, pois como governador ele também tinha de exercer o poder judiciário, de praticar a justiça, ele conclui de várias formas que Jesus é inocente. E ele, querendo tirar de sobre ele essa responsabilidade, ele manda Jesus a Herodes, porque se descobriu no interrogatório que Jesus era da Galileia. Ele disse: então, se você é galileu, você deve ir para a jurisdição da Galileia, cujo governador é o monarca Herodes, governador dos judeus, aliás, o rei dos judeus. E então Herodes, louco para ver Jesus, indaga, pergunta, faz um milagre aqui. Herodes queria ver o milagre de Jesus, mas Jesus ficou mudo, não falou nada, foi esbofeteado diante de Herodes, e Herodes estava brigado com Pilatos. Jesus faz a reconciliação dos dois, e Herodes então manda uma carta devolvendo Jesus para Pilatos. E aí Pilatos está outras vezes com as suas mãos com o grande dilema de julgar
o Filho de Deus, e julgavam Deus, porque Jesus era Deus. Imagina, o homem tem que julgar Deus. Que situação desse julgador? Aquele que deveria julgá-lo e vai julgá-lo um dia, é quem estava sendo julgado por um homem. A criatura julgando o Criador. É muita audácia, é muita petulância. Mas é esse o quadro que nós temos aqui. E aí, meus irmãos, há um detalhe interessante. A mulher de Pilatos. Ninguém sabe o nome dessa mulher. Com certeza era uma patrícia romana. Ela veio de Roma com Pilatos. Não era uma plebeia qualquer. Era uma patrícia, uma mulher de classe que foi lhe dada talvez como prêmio, uma daquelas famílias ricas de generais romanos, casava as filhas com outros generais, com outros militares graduados. E então Pilatos, casado, vem para Jerusalém, para a Palestina na época, né? Cuja capital era Jerusalém. E então se aquartela em Antioquia. É lá que ele tem o seu quartel-general, casado. E a palavra diz que Pilatos recebe da mulher dele um conselho. Ela diz assim: Pilatos, olha, por favor, não te mete no julgamento desse justo, porque esta noite toda eu sonhei com esse homem e sofri muito no sonho, e eu tenho certeza que esse homem é inocente. Não te mete não, deixa isso com os judeus. E Pilatos então, ele traz a última cartada. Ele se lembra que para os judeus, na época da Páscoa, eles davam anistia, davam perdão judicial, perdão nacional a uma pessoa. Era obrigado a fazer isso. E aí o que eles fizeram? Trouxeram o preso Barrabás. Barrabás estava apodrecendo lá no fundo do cárcere. Ele havia praticado motim, roubo, insurreição. Ele era um daqueles que fazia parte do grupo dos zelotes, que queria a independência da Palestina pela força. E muitos dos discípulos de Jesus pensavam até que Jesus era o Messias, que ia fazer a redenção da Palestina pela força, pela guerra, pela espada. E alguns deles até usavam espada, porque estavam se preparando para esse combate. Então, pega Barrabás, os ferrolhos daquela porta grossa, não é? Enferrujado, se abrem, faz barulho, e lá no canto, no chão, sem ver o sol há muitos dias, apodrecendo no fundo daquele cárcere, aguardando o dia da execução, aguardando o dia da morte. Passa-se Barrabás. Aí Pilatos imagina: eu quero ver agora o que é que esses judeus vão fazer. Entre a escolha de Jesus e Barrabás, eu quero saber o que é que eles vão escolher. Com certeza eles vão escolher a morte de Barrabás, vai inocentar Jesus Cristo. Mas a população, se vocês são estudiosos da Bíblia, vocês vão concordar comigo que eles receberam dinheiro. Tem informação no livro de Mateus que os chefes, os anciãos, os sacerdotes, eles deram moeda, deram dinheiro ao povo, para o povo lá no pátio de Pilatos gritar: solta Barrabás e crucifica Jesus. E quando Pilatos lançou a pergunta da escolha, quem? Barrabás ou Jesus? O povo a uma só voz, aqueles mesmos que no domingo, quando Jesus entrou montado no jumento, eles colocavam ramos de palmeira, vestidos, não é? E toalhas, e Jesus como seu jumento passou por aquilo como rei, ovacionado como rei, dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor. No domingo, pois na sexta-feira da mesma semana, aquele mesmo povo estava gritando: solta Barrabás e crucifica Jesus. E aí, é nesse momento que vem o recado da mulher de Pilatos. Aí Pilatos, agora acossado, não é? Sem saída, sem saber o que fazer, ele disse: e agora, o que é que eu vou fazer? Se eu soltar Jesus contra o povo, com certeza o meu cargo está em risco, porque os representantes vão a Roma, vão dizer a César que eu não estou obedecendo, não estou respeitando a religiosidade deles, e o imperador de Roma
sempre que tomava uma nação e escravizava o povo, ele respeitava a religião do povo daquele local. Eles tinham esse hábito. E Pilatos sabia que não fazendo dessa forma, ele estaria correndo risco do seu próprio cargo. E aí então ele joga essa cartada. Ele diz assim: Barrabás ou Jesus? O povo escolhe Barrabás. Ele diz: agora a única forma que eu tenho que fazer isso é seguir a orientação da minha mulher. Eu vi a voz da minha mulher. E ele então toma da bacia, a bacia de Pilatos. É o tema da nossa palavra nessa manhã. A bacia dessa noite, a bacia de Pilatos. E ele toma da bacia. Lá, no local mais elevado, a população está toda lá no pátio. E ele manda 2 soldados seus segurar a bacia. E ele põe uma toalha no seu ombro, ou alguém traz uma toalha. E ele então lava as mãos diante do povo. Sacode as mãos, toma da toalha, seca as mãos, e ele diz as seguintes palavras. Ele diz assim: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso dele com vocês. Sabe o que o povo respondeu? Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. E Pilatos então soltou Barrabás. Queridos, que representa essa bacia de Pilatos? Que representa ela? A meu ver, essa bacia representa o local onde os covardes lavam as mãos. A bacia de Pilatos é o lugar onde todos os covardes na história têm lavado as suas mãos. Ela passou para a história com esse estigma: a bacia da covardia, a bacia da falsa renúncia, a bacia do medo, a bacia dos que tergiversam com a verdade. É isso que representa a bacia de Pilatos. Os covardes continuam lavando as mãos como Pilatos e não tomam decisão na hora que tem que tomar. E às vezes até a gente critica muitos políticos, mas nós como crentes às vezes nos acovardamos diante de pessoas e achamos melhor fugir, como Pilatos fugiu, lavando as mãos, dizendo que não tem nada a ver com isso. Isso não me tem nada a ver. Isso é problema de vocês. A ambulância chegou 2, 3 vezes na semana para socorrer meu vizinho, mas eu não tenho nada a ver com isso. Aquele lá está se desfazendo do meu lado esquerdo da minha casa, mas eu não tenho nada a ver com aquilo. As pessoas matam, eu vi quem foi, mas eu tenho medo de dizer à polícia, servir de testemunha, porque eu não tenho nada a ver com isso, porque eu vou ficar ameaçado de morte. E aí a gente vai com Pilatos lavando as mãos. Essa bacia de Pilatos representa o local, a posição, os princípios onde os covardes têm lavado as suas mãos. Mas a bacia de Pilatos ainda representa outra coisa. A bacia de Pilatos é o lugar onde os indiferentes querem tranquilizar as suas consciências. Os indiferentes. Pessoas que sabem que Jesus é o Salvador. Eles sabem que o Evangelho é a verdade. Eles sabem que tem uma alma e que um dia vai apresentá-la diante do Senhor. Eles sabem que um dia vai morrer como todos morrem. E vamos ser sepultados e vamos ressuscitar. E nós vamos um dia comparecer diante do tribunal divino. Mas a gente lava as mãos dizendo assim: Deus faz, quando eu morrer, Deus faça de mim o que quiser. Essa é a bacia daqueles que têm consciência de que estão perdidos, de não aceitar Jesus, mas joga para Deus a responsabilidade que é dele, porque Deus já cumpriu o papel dele, mandando o seu Filho para nos salvar. Jesus já morreu na cruz por nós, e as pessoas ainda querem jogar sobre Jesus uma responsabilidade que não é mais dele. Então querem
tranquilizar a consciência de pecador perdido, dizendo: quando eu morrer, Deus faça de mim o que quiser. Ou em outras palavras, ninguém que come carne e farinha, nenhum homem, nenhuma mulher mortal pode dizer que é salvo. Está igualzinho Pilatos, lavando as mãos, querendo tranquilizar a sua consciência de pecador e pecadora perdida, porque ele sabe que está perdido. Aí lava as mãos, me dê uma bacia e começa a lavar as mãos. E uma vez, alguém pensando nesse ato de Pilatos, disse assim: prometestes voltar, não volte em Cristo, depois de longos e divinos atos, porque na terra deu-se apenas isso, está aumentando o número de Judas e crescendo a prole de Pilatos. Está crescendo a prole de Pilatos, Pilatos e os seus filhos. Então, em primeiro lugar, a bacia de Pilatos representa o lugar onde os covardes lavam as suas mãos. E em segundo lugar, a bacia de Pilatos representa o lugar onde os indiferentes, os apáticos, religiosamente falando, querem tranquilizar suas consciências, dizendo: quando eu morrer, Deus faça de mim o que quiser. Não é lavando as mãos que vai resolver esse problema. Tem que tomar uma decisão. Em terceiro lugar, a bacia de Pilatos é o lugar onde os culpados almejam limpar a imundície das suas consciências culposas. Quantas vezes a pessoa, e um padre uma vez estava conversando comigo, ele disse que pegou um avião aqui em São Paulo, e naquele período, há mais de 30 anos atrás, quando tinha a Pané, a Cruzeiro do Sul, aí o avião fazia escala, nunca podia ir direto. Aí o avião fez escala em Salvador, e tinha que mudar de uma aeronave para outra. E ele disse que quando aquele homem desceu em Salvador, tinha uma mulher esperando, aliás, no Rio de Janeiro, tinha uma mulher esperando por ele, o avião ia esperar mais 2 horas, e aí ficaram aos abraços, aos beijos e tal. E depois ele subiu no avião, sentou lá do padre. Aí o padre disse: é casado? Ele: sou, tal. Quem é aquela senhora? Amiga minha, que eu encontro no Rio de Janeiro. Depois, quando chegou em Salvador, que desceu a aeronave e esperava mais 2 horas para pegar uma outra, aí tinha uma outra mulher esperando por aquele homem. E aí de novo, beijos e abraços e tal. E de modo que quando chegou uma outra escala em Recife, uma outra mulher esperando por aquele homem. Até quando chegou onde ele mora, no Maranhão, que é o padre João Borrana, e aí estava lá a esposa dele com o filho, aguardando o marido, depois de ele já ter encontrado 3 ou 4 concubinas em uma só viagem. E aí quando ele desce do aeroporto, e a esposa e os filhos vêm abraçá-lo, ele dá presentinho a um, presente a outro. Pois é, a bacia de Pilatos é o lugar onde os covardes querem, com coisas tão pequenas, apaziguar a sua consciência de dívida, e dívidas bem maiores, que não podem de forma alguma ser apaziguadas por coisas tão pequenas. Às vezes a bacia de Pilatos é o vício, é a cachaça, é o álcool, é exatamente o fumo, onde ele procura distrair a consciência pesada. Mas acontece que essas coisas não distraem, destroem, ao invés de distrair. Essa é a bacia de Pilatos. Mas a bacia de Pilatos também é um local onde os julgadores são julgados. São julgados. Um dia Pilatos vai comparecer diante de Deus. No tribunal divino, Pilatos não vai fugir, como nenhum de nós vai fugir. A palavra do Senhor diz isso. Todos. Haveremos de comparecer diante do tribunal divino para dar conta de si mesmo a Deus. Pilatos está por algum tempo escondido. Já morreu, é verdade. Mas um dia ele vai tornar a encarar Jesus. E agora não mais como advogado, mas como um justo juiz. Mas a bacia de Pilatos ainda é onde mais as mãos são lavadas, mais sujas elas ficam. É o lugar onde as pessoas mais lavam as mãos, mas à medida que lavam, elas ficam mais sujas. É quando o homem, quer ver um exemplo disso? É quando a pessoa quer apaziguar a consciência culposa dele, com coisas assim: eu vou dar uma esmola a essa pessoa,
A irmã está pedindo aqui roupa de frio, então eu vou dar uma roupa de frio e já resolvi meu problema espiritual. Eu vou dar um copo de leite com um pãozinho e já resolvi o meu problema diante de Deus. É como fazem muitos outros por aí, muitos crentes religiosos, que pedem de quem tem para dar de quem não tem e acham que com isso resolveu o problema. A bacia de Pilatos é o lugar onde você acredita nas boas obras para a salvação e não resolve o problema. E você continua lavando as suas mãos. Imagine que você está com uma roupa, uma água cheia de lama e quer lavar um lenço branco naquela água. Quanto mais você lava o lenço, mais sujo ele fica. Assim é quando nós queremos atribuir poder de redenção, poder de salvação às coisas que a gente faz, às obras que a gente faz. E a cada dia mais a sujeira aumenta, porque isso não limpa o nosso interior. Então a bacia de Pilatos é o lugar onde mais se lavam as mãos, mais suja ela fica. Porque só ficam limpas as mãos quando as consciências estão limpas. Não adianta ter as mãos limpas, mas a consciência devendo. E aqui, na consciência, só Deus mesmo para penetrar, como nós vimos hoje pela manhã. Se vós que nasceis de novo, pensai nas coisas que são de Deus. A pior coisa do mundo, querido, é sentimento de culpa. Aquela culpa te perseguindo, te martelando. Você deita, acorda, conversa, estuda, trabalha, mas aquilo está lá na tua cabeça. Até que Cristo, com o perdão dele, vem e limpa. A pessoa não fica livre do peso da sua consciência. A bacia de Pilatos é um lugar onde a água pode até lavar as mãos, mas só pode lavar as mãos, mas só o sangue de Cristo limpa a consciência do horror e da condenação do pecado. O lugar para você ter limpa a sua consciência, ter limpo os seus pecados, é no sangue de Jesus Cristo. O profeta Isaías, ele diz no capítulo 1 e o verso 18 o seguinte, veja comigo o que diz Isaías no capítulo 1 e o verso 18. Ele diz assim, ele fala como é que nós podemos lavar, não as mãos, mas a consciência. A palavra do Senhor diz assim, 1 e 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Quem lava o nosso pecado, quem nos purifica de todo pecado, é o sangue de Jesus Cristo. Só esse lava as mãos, lava o corpo, lava a consciência, nos purifica e nos leva à presença do Senhor. Só o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Você sabe o que é que a tradição diz de Pilatos? Diz que Pilatos, depois da crucificação de Cristo, não demorou muito, 5 ou 6 anos depois, Pilatos caiu em ruína. César chamou ele de volta para Roma. Ele perdeu o cargo, foi condenado ao decreto nas Gálias, uma região onde se mandava as pessoas por decreto, como mandava quando o Brasil era colônia, não é? Mandava os presos condenados à morte, se dava ele uma anistia, dizia, vai trabalhar lá no Brasil e morre por lá. Assim eram os romanos, ele mandava os seus decretados para Roma. E diz que Pilatos, isso é o que a história diz, ele ficou louco e a toda hora ele pedia uma bacia d'água para lavar as mãos. Pedia a bacia d'água para lavar as mãos. E quanto mais lavava, mais via suas mãos sujas de sangue. E diz que Pilatos morreu louco. Isso é o que a história diz. Em que bacia você tem enganado a você mesmo espiritualmente? É não acender uma vela? É rezar um Pai Nosso? É rezar uma Ave Maria? É só isso que você faz e acha que está satisfeito, que isso é completo. Não se engane. Isso é bacia falsa. É água que pode lavar até suas mãos, mas a sua cabeça, a sua consciência, o seu coração lhe acusa de que isso não basta. O que basta é a graça
e a misericórdia do Senhor. Portanto, não faça como Pilatos, mas faça como Jesus e até como Barrabás. Sabe por quê? Porque a história diz que Barrabás, quando saiu dali e que viu que Jesus foi crucificado por ele, ele foi assistir à crucificação. Isso é a história dos homens que dizem, é a tradição. Diz que quando ele viu Jesus morrer no lugar dele, ele saiu louco. Ele não merecia morrer por mim. E diz que Barrabás foi condenado às ilhas onde havia escavações de enxofre e tudo mais, mas aí ele aceitou Jesus, ele recebeu Jesus, Cristo apareceu a ele como ressurreto e disse que Barrabás morreu salvo. Diz a tradição, ninguém sabe, mas é possível que isso tenha acontecido, enquanto que Pilatos morreu louco, lavando as mãos. Não faça como Pilatos, escolha Jesus e deixe ele lavar e purificar você de todos os pecados. Amém? Eu convido os irmãos diáconos para nós celebrarmos a Santa Ceia do Senhor nesta noite.